Olá. Vamos lá, estudar o ensino médio. A nossa última etapa, gente, a etapa final, né, da educação básica. Então vamos ver o ensino médio. Nesse cantinho da sorte aqui. Ensino médio. Bem, como é chamado então o ensino médio? De etapa final da educação básica. Etapa final da educação básica. E o período mínimo, tempo mínimo, é de 3 anos. Bom, vamos frisar isso aqui, né? Tempo mínimo de 3 anos, por quê? Porque eu posso ter mais do que 3 anos. Posso ter mais do que 3 anos. Eu posso ter, por exemplo, aí mais um ano, que seria aí a educação profissional integrada, né? Então, ou mais educação profissional integrada. Ixi, já tô com a mão boba já. Tá aqui, educação profissional integrada. Beleza. Tranquilo? Gente, em suma, quando a gente fala da finalidade do ensino médio, o que o ensino médio quer para o indivíduo? Basicamente isso aqui, ó, autonomia. Tá? Basicamente é isso aqui, finalidade, autonomia. E aí, nós teremos, por exemplo, o indivíduo ele tem que sair do ensino médio preparado para o trabalho. Então a gente tem aqui, faz parte dessa autonomia, preparação para o trabalho. Tá? Preparação para o trabalho. Preparação para a cidadania. Preparação para a cidadania. Aquilo que a gente já tem, né? Aquilo que a gente já tem na educação aí, já a partir do artigo 2º da LDB, por exemplo. Então, preparação para a cidadania. A gente tem um outro detalhe aqui, que é a capacidade para que o aluno continue aprendendo, né, continue aprendendo sempre. Capacidade de continuar aprendendo ao longo da vida. Está aqui. Então, é uma finalidade também. Está aí nessa formação do ensino médio. Formação ética. Formação ética do indivíduo. Compreensão. Compreensão dos processos produtivos. E quando a gente fala de processos produtivos, o que na verdade está ligado a esses processos é a evolução científico-tecnológica, né? Ciência e tecnologia. Então, o meu aluno ele tem que estar por dentro dessas modificações do mercado, da tecnologia, do cenário econômico, político, social. Então, isso também faz parte aí da formação
do ensino médio, pensamento crítico. Olha lá. Ó. O que é o pensamento crítico? O indivíduo que tem um pensamento crítico é aquele que argumenta com responsabilidade. Ó. Então, ó, capacidade de argumentar com responsabilidade, argumentação com responsabilidade. Bom? São, então, finalidades que nós temos aqui para o ensino médio, né? Aqui, ó, inclusive, a capacidade de adaptação, tá? Entra junto aqui, está em inciso diferente, mas dentro dessa ideia, a capacidade de adaptação do aluno ao meio, as mudanças sociais. Tranquilo, gente? Então é isso que você vai, são essas as ideias que você vai encontrar, são essas as ideias que você vai encontrar na LDB nos incisos. Aí a gente vai incluir aqui que essas habilidades levam, na verdade, aos 3 domínios da vida, que são vamos dizer assim, 3 domínios da vida humana que são muito valorizados pelos PCNs. Isso aí tem que levar, na verdade, o aluno a quê? Ao domínio da vida em sociedade, ao domínio da atividade produtiva e ao domínio da experiência subjetiva. Tá? Então, isso aqui tudo tem que levar, repetindo, ao domínio da vida em sociedade, da atividade produtiva e da experiência subjetiva. E quando a gente fala de experiência subjetiva, é um domínio muito importante, porque subjetividade, como eu tenho falado ao longo das aulas aí, subjetividade quer dizer o quê, gente? A capacidade de interpretação do indivíduo, porque aquilo que eu tenho de subjetivo nasce da intersubjetividade. Eu observo o meu cenário, vejo quais são as tendências, quais são os frutos das relações entre as pessoas, as ideias, os costumes, e eu me aproprio de parte disso e promovo uma síntese dentro de mim, criando minha personalidade. A subjetividade está ligada à personalidade, ao meu ponto de vista com relação à sociedade. Talvez a subjetividade é o que tem de mais ligado à autonomia do indivíduo. Então é muito importante essa experiência subjetiva, que ela realmente seja uma experiência significativa na escola. É aquilo que a escola Crítica Social dos Conteúdos do professor Libânio defende. Então eu tenho que partir da experiência do aluno, mas sempre dar a ele novas experiências para que o aluno parta de uma visão fragmentada da sociedade e construa uma visão unificada, organizada, né, da sociedade. Bem, no que diz respeito ao currículo, o que chama atenção no ensino médio, gente, que chama atenção desde 2008, então desde 2008, o que chama atenção no currículo é a obrigatoriedade da sociologia e da filosofia em todos os anos, né? Sociologia e filosofia. Então, oferecidos no primeiro, segundo e terceiro ano. Então tá aí, a obrigatoriedade. Tudo bem? Tranquilo? Isso é o que mais vai chamar a atenção, porque o restante, como eu falei, vai daquelas peculiaridades, né, que a gente, que cada disciplina tem. Então você da área de história, de língua portuguesa, de educação física, você vai fazer seus estudos aí mais específicos. Bem, pessoal, apesar disso aqui, né, uma coisa que é importante é o seguinte: no ensino médio, qual é o grande objetivo do ensino médio? Seria isso aqui, ó, consolidar. Então, a consolidação e aprofundamento, consolidação e aprofundamento dos conteúdos
estudados no ensino fundamental. Então, o ensino médio ele serve para isso, para consolidar e para aprofundar. Nós, professores, nós trabalhamos com disciplinas. E essas disciplinas derivam das ciências. Então, a gente parte aqui das ciências, que são, na verdade, essas disciplinas são frutos de conhecimentos universais. Essas ciências nos proporcionam conhecimento científico. E eu preciso incluir esse conhecimento científico lá no currículo escolar, lá no conhecimento escolar. Mesmo no ensino médio, em que há essa necessidade de aprofundamento do conteúdo, em que a base científica do conteúdo ela é mais, vamos dizer assim, a base é mais científica ainda, ela se aproxima mais desse conhecimento científico por causa do nível de abstração. Mesmo no ensino médio, essa ponte do conhecimento científico para o conhecimento escolar é necessária. E, na verdade, essa ponte promove o quê? Ela promove uma padronização desse conteúdo. É um dos elementos que nós temos, uma padronização. E ela promove também uma simplificação. Então, essa ponte também promove uma simplificação. Então, por mais que esse conhecimento científico ele tenha um nível de abstração maior no ensino médio, eu ainda preciso dessa ponte, que é chamada de transposição didática. Essa ponte aqui é chamada de transposição didática. Tudo bem? Então, a gente está aí, vendo esses conteúdos que são estudados no ensino médio. Influência das DCNs, gente. Influência das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Então, as DCNs vão trazer 3 princípios. Quais princípios são esses? Então, a gente vai ter aí, primeiro princípio, sensibilidade estética, que é a questão da sensibilidade, né? A estética da sensibilidade, na verdade. Então, essa estética da sensibilidade é um dos princípios trazidos pelas DCNs do ensino médio, e é um princípio que vai incentivar o conteúdo, a apresentação do conteúdo, com base na curiosidade, na diversidade, em que o indivíduo ele trabalha, ele interage com o conteúdo e ele não precisa ser meramente decorado e reproduzido. Tá? Também um outro princípio trazido pelas DCNs, além da estética da sensibilidade, a política da igualdade. Política da igualdade quer dizer o quê? Tudo aquilo que se trabalha no ensino médio deve culminar aí na formação de uma consciência que respeita os direitos humanos, que respeita essa situação, essa necessidade de igualdade, de isonomia no mundo, e ética da identidade é um outro princípio. Então, coloquem aí esses 3 princípios que são bases que devem ser seguidos no ensino médio, na elaboração de políticas, execução da atividade docente, repasse aí, né, a aprendizagem em torno do currículo, deve ser norteado por esses princípios: estética da sensibilidade, política da igualdade e ética da identidade. A ética da identidade quer dizer o quê? O reconhecimento do ser humano na sua complexidade, na sua totalidade. Então, é importante que a gente se aproxime aí desse conceito de ser humano, da real totalidade do ser humano, para que a solidariedade, a compreensão, isso seja devidamente manifestado na educação. Então, são, na verdade, conteúdos que eu já venho trabalhando, já venho falando, e seria mais um ponto a ser guardado aí, importante, tá bom? Esses 3 princípios. Repetindo: estética da sensibilidade, política da igualdade e também a ética da identidade.
Apesar das DCNs trabalharem com esses 3 princípios aí, como sendo princípios importantes, lá para a sua prova, o que tem de realmente importante é isso aqui, ó, os princípios, que são basicamente princípios, né, da contextualização e interdisciplinaridade. Contextualização e interdisciplinaridade, tá bom? Gente, o que significa, vamos colocar aqui, letrinha A, letrinha B. O que significa contextualizar? Então, contextualização, letrinha A aqui, é, na verdade, a formação, a abertura de um canal para que exista sintonia entre aquilo que se ensina, a necessidade do aluno e a realidade vivida por ele. Tá? Então, contextualizar significa isso aqui, ó, sintonia entre aquilo que se ensina, entre a necessidade do aluno e a realidade. Tá? E a realidade, aquilo que está na sociedade. Já a interdisciplinaridade é um recurso que vai facilitar a aprendizagem. Tá? Então, o uso das disciplinas, a comunicação entre as disciplinas, gera uma harmonia de conteúdos científicos que visam facilitar a estruturação cognitiva do aluno, ou seja, levar mais condições do aluno aprender de forma mais eficiente e mais rápida. Então, a interdisciplinaridade, gente, é a comunicação das disciplinas, na verdade, comunicação e interação entre as disciplinas com o objetivo de facilitar a compreensão do aluno sobre determinados temas. Mas uma coisa tem que prevalecer na interdisciplinaridade, o respeito a cada disciplina. Tá? Então tem que haver aqui, ó, algo que é fundamental, ó, respeito entre as disciplinas. Uma não pode apagar a importância da outra e não pode apagar a essência da outra. Tá? Então, respeito entre as disciplinas. Então, é um instrumento, é um recurso utilizado para facilitar a aprendizagem do aluno. Se eu vou estudar, por exemplo, meio ambiente, urbanização, se eu vou estudar um determinado conteúdo da física, da ciência natural, então eu posso unir os conceitos das disciplinas para que o meu aluno veja o todo e consiga compreender melhor os aspectos que são evidentes ali naquele determinado momento. Então, respeito entre as disciplinas é necessário. Eu acabei criando um exemplo que eu sempre repito ele. Eu acho o jeito mais fácil de entender a interdisciplinaridade. Imagina que você tem várias frutas e você quer combinar essas frutas. Qual tipo de combinação representaria a interdisciplinaridade?
unir as frutas e transformá-las em uma geleia ou em uma salada de frutas. Se você transformar em uma geleia, elas serão misturadas e no final você não consegue identificar quem é quem. Você vai ter um determinado sabor, fruto dessa mistura, dessa união das frutas, mas não saberá identificar quem é quem. Então a interdisciplinaridade não se refere à geleia. Mas na salada de fruta você vai conseguir ter um prato diferente, você vai conseguir ter um resultado complexo, mas o indivíduo consegue separar fruta por fruta e sentir tanto o aroma quanto o gosto de cada uma delas. Isso é a interdisciplinaridade. Tá? Se nós formos metaforicamente pensar numa geleia ou em uma salada de frutas, a interdisciplinaridade é a salada de frutas. Tá? Então eu acho que foi o melhor exemplo que eu consegui pensar aí, desenvolver para nós estudarmos a interdisciplinaridade. Bem, gente, o que vai acontecer aqui? Esses são mais 2 princípios trazidos, então, pelas DCNs. As diretrizes também trouxeram o quê? Junto com os PCNs, a transformação de disciplinas em áreas do conhecimento. Então, tradicionalmente, a gente estuda o quê? Disciplinas. Então, tradicionalmente, a gente estuda lá história, língua portuguesa, não é? Só que vejam que há uma necessidade de interação com o meio, com a realidade. Então, já partindo do Plano Nacional de Educação e integrando-se às DCN, surgiram as áreas do conhecimento. Então, as áreas do conhecimento vão trabalhar, por exemplo, com a questão das tecnologias, né? Então, essas áreas são, na verdade, tecnologias. Então, a gente tem lá linguagens e códigos e suas tecnologias. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Então entra aqui língua portuguesa, inglês, etc. Tudo aquilo que diz respeito à linguagem e código. Aí tem ciências naturais, matemática, e suas tecnologias. E ciências humanas e suas tecnologias. Na verdade, o que nós temos então? A transformação de disciplinas em áreas do conhecimento. Áreas do conhecimento. Isso é uma forma do indivíduo conseguir relacionar aquilo que ele aprende com as necessidades vividas por ele no cotidiano e com as transformações que nós presenciamos na natureza e tudo mais. Bem, gente, mas, como nós falamos, existe a política educacional de Estado, aquela que existe porque existe no Brasil, é constitucional, e existem aquelas políticas de governo, não é? Então, por exemplo, o PDE ele vai trazer aqui, em 2009, então, o PDE desenvolve, que é o Plano de Desenvolvimento da Educação, desenvolve com o MEC, um programa de extensão para o ensino médio. E nesse programa é PROEM, o nome do programa, é um programa do PDE, ele vai ampliar a carga horária do ensino médio de 2.400 horas para 3.000 horas. O que acontece? Nós teremos aqui mais atividades, não é? Então, o PDE lançou aí um programa que trabalha com novos eixos educacionais. Ele cria ali, na verdade, não são áreas mesmo do conhecimento. Tá? Então, se quiser escrever aí, coloque. As áreas do conhecimento seriam línguas exatas e biológicas, matemática e humanas. Né? Então, a gente tem como áreas línguas exatas, biológicas, aí matemática, exatas e biológicas, matemática e humanas. E em torno dessas áreas do conhecimento, dessas novas áreas, surgem que seriam macro
macro áreas ou macro ambientes, macro eixos. Então a gente tem aqui uma divisão, né? Macro campus, uma divisão em que o aluno ele é incentivado a aprender na escola assuntos ligados à arte, cultura em geral, informática, desenvolvimento pedagógico, ou seja, uma série de interações que colocam o aluno de frente, né, com uma escola inovadora, que leva para ele interação, novos conhecimentos, novas habilidades que são também necessárias para o dia a dia. Bom, isso aqui é uma prática de governo, na verdade é um modismo, tá? Modismo, uma crítica até pessoal. A questão que a gente tem aqui como sendo científica e diz respeito a uma análise da educação brasileira é o seguinte. Gente, nós já não temos o PNE, que é decenal. Vejam que nós já temos as áreas do conhecimento estruturadas pelas DCNs, que diferentemente dos PCNs, as DCNs são obrigatórias. Tá? O professor e a escola cumprir as diretrizes curriculares é uma obrigação. Já com relação aos PCNs é facultativo, é um conselho, né? Então, veja, nós já temos aqui as áreas do conhecimento, temos todo um planejamento ali configurado no Plano Nacional de Educação, aí vem o PDE e cria, né, agora aí, esse PROEM, tenta dialogar com o PNE, mas a verdade é que esses programas do PDE têm provocado um esquecimento do Plano Nacional de Educação. Então essa é a questão. Será que o Plano Nacional de Educação foi esquecido? Então é uma crítica, na verdade, aos programas gerados aí pelo Plano de Desenvolvimento da Educação, pelo PDE. E para terminarmos, gente, apesar de tudo isso aqui que nós falamos do ensino médio, essa formação da autonomia, da crítica, o aluno no ensino médio ele é treinado para fazer vestibular e Enem, essa é a verdade. E aí nós temos o prosseguimento do dualismo escolar. Alguns alunos passam no vestibular porque têm condições de estudo melhor e vão para as universidades, são os alunos que vão se tornar engenheiros, doutores, médicos, advogados, vão passar em concursos públicos, e a gente tem aqueles que não conseguem passar no vestibular e escolhem o ensino técnico, e nós mantemos então a escola desigual, o dualismo escolar. Não é? Apesar de toda essa preocupação com a formação do indivíduo, o nosso aluno do ensino médio está sendo treinado todos os anos para fazer vestibulares e para ter resultados meramente mecânicos em processos, em testes seletivos. Infelizmente, essa é a realidade e nós, educadores, temos que combatê-la para que a educação se torne uma educação mais bem construída e mais bem direcionada para o desenvolvimento social e humano. Tudo bem? Vimos mais uma aula, gente. É isso aí. Até mais.